Oi, gente, tudo bem? Resolvi gravar aqui um pouquinho dos meus slides do próximo curso, que ele vai ter uma parte bem avançada em lábios. Então eu quero passar com vocês aqui rapidinho, mesmo que seja um vídeo simples. Vamos recapitular comigo aqui a anatomia labial, tá? Aqui o cantinho do lábio, ele é chamado de comissura labial ou comissura oral, tá? Aqui, ó, que eu falei que é bem na borda, quase na pele, é chamado de borda do vermelhão, tá? O vermelhão fica na parte seca do lábio e onde a gente pode também fazer disparos. Então, para fazer contorno, a gente tem que fazer aqui na borda do vermelhão e para volumizar, a gente tem que fazer aqui no vermelhão, tá? Essa aqui é a área do filtro labial, os pilares do filtro e o arco do cupido. Tá vendo que aqui, ó, vermelhão seco, zona de transição e vermelhão úmido. Nunca façam disparos na parte do vermelhão úmido. Eu achei interessante, coloquei isso aqui para vocês. Olha, essa daqui é a proporção áurea. Naturalmente, os lábios superiores são um pouco menores do que os lábios inferiores. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês forem preencher essa região aqui, que é chamada região de tubérculo. Tá? Se vocês colocarem um volume muito grande aqui, ó, vai empurrar essa curva labial para cima, vai empurrar o arco do cupido e o lábio ele vai perder aquele contorno natural. Vocês também podem ver casos como esse aqui, que o lábio superior é maior que o lábio inferior. E nesses casos, como esse aqui, vocês têm que pensar ao contrário, colocando mais volume na parte de baixo e quase não colocando nada de volume na parte de cima. Tá? Às vezes é necessário a gente calcular uma possível diferença entre o lábio superior e inferior e já colocar mais em cima ou mais embaixo para tentar acertar essa proporção áurea aqui. Tá? Então, se vocês verem esse caso, trabalhem na sua maior parte no lábio inferior. Tá? Eu diria até que vocês só hidratassem a parte superior e fizessem o lábio inferior com ácido hialurônico de média a média alta reticulação. Esse daqui é um dos casos que eu falei no podcast da aula anterior, tá? O lábio é envelhecido e fino, né? O que a gente faria aqui? Bom, meninas, se vocês receberem um lábio assim, fino e envelhecido, a primeira coisa que vocês têm que trabalhar são as rugas periorais, que são aquelas chamadas de código de barra, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu faço isso? E vão me perguntar também, faço isso no mesmo dia do preenchimento labial? Bom, a minha resposta é: primeira coisa que vocês têm que fazer é trabalhar a região perioral, tá? Primeiro trabalhem a pele da paciente, se vocês realizam peeling, façam peeling, se vocês trabalham com radiofrequência, façam radiofrequência, e se vocês trabalham com jato de plasma, que eu gosto muito, plasma lifting, façam aqui plasma lifting, mas você também pode fazer duas coisas que eu ensino no meu curso, tá? Uma delas é preencher ponto a ponto, tá vendo? A ruga com ácido hialurônico de baixa reticulação, tá? Vocês vão fazer de 0,01 a 0,02 por ponto com ácido hialurônico de baixa reticulação. Ou ainda, vocês podem fazer primeiro o uso de um drug delivery em toda... O drug delivery é esse aqui, tá, gente? Eu gosto bastante desse aqui, ó. Eu uso em derma, tá? Vocês têm que carimbar em volta do lábio todo, em volta. Pode até chegar bem próximo à borda do vermelhão. Ah, que produto? O que eu gosto de usar aqui? Eu gosto de usar ou o Yellow Code da marca Cosmo Beauty, ou vocês podem também trabalhar com o Be Like, o Botox da esteticista. Se vocês trabalharem com Botox da esteticista, além de vocês melhorarem a pele, vocês também conseguem puxar um pouco esse lábio para fora. Então essa é a minha dica surpresa para vocês em relação ao tratamento da região perioral. Certo, aqui é a borda do vermelhão, tá certo? Então, aquele caso, digamos que a gente já tratou esse caso aqui, ó. A gente já tratou toda a região perioral.
e aí mandou a paciente para casa. Então nós não vamos mexer nos lábios enquanto a gente não terminar o tratamento da região perioral. Então ela vem uma ou duas ou até 3 vezes no seu consultório, vocês vão tratar a região perioral e aí finalmente vocês vão para os lábios. Saibam que vocês vão ter que tratar desses lábios com cautela. Então, utilizem um ácido de baixa reticulação e realizem ponto a ponto todo o contorno labial. Aonde? Na borda do vermelhão. Exatamente aqui, ó. Vão fazendo ponto a ponto, conforme o exemplo que eu dei para vocês ontem, vão fazendo ponto a ponto, 0,02 por ponto em toda a extensão do contorno labial. Como provavelmente vai sobrar ácido hialurônico de baixa reticulação, vocês já fazem também na parte do vermelhão seco, mais 5 pontos com 0,05 ou 0,06 por disparo. Aí vocês vão conseguir fazer todo o contorno e ainda hidratar internamente os lábios, tá? Se vocês fizerem isso, vocês vão ter esse resultado, uma melhora significativa de toda a região perioral e um lábio hidratado, tá? Cuidado com a expectativa com o cliente de vocês. Muitos clientes, por conta dessa expectativa equivocada, que às vezes a gente erra mesmo, acabam criando uma esperança de resultado, uma promessa de resultado que a gente não consegue entregar. Então, tentem se fazer entender da melhor forma possível para que o paciente entenda aquilo que a gente consegue fazer, tá? Então, esse aqui é o resultado final depois daquele tratamento. Aí você vai me perguntar, nossa, mas eu não consigo volumizar mais esses lábios? Você consegue sim, tá? O caminho é esse. Primeiro região perioral, depois vocês vão trabalhar o contorno e a hidratação interna com ácido de baixa reticulação e em 30 dias aproximadamente vocês podem começar a realizar um preenchimento na área de vermelhão seco com um ácido hialurônico já de média reticulação, tá? Conversem tudo isso com o paciente. Esse é um outro caso, que é um caso que a gente tem bastante, eu não quero mais que vocês temam ele, que são os lábios finos, tá? O importante vocês verem aqui que toda a região perioral, ela está ótima, tá? A pele tá ótima, não tem rugas, a pele, ela tá sadia. Então, aqui a gente já consegue realizar uma abordagem diretamente nos lábios. Então, nesse caso, eu fiz a mesma abordagem que lá naquela senhora. Fiz toda a região de contorno com 0,02 por ponto e fiz os pilares centrais na região de vermelhão seco com maior quantidade de ácido, tá? Ah, mas é só isso que a gente pode fazer por aquela paciente? Não, nós vamos fazer isso em 2 etapas. Em uma etapa, a gente vai fazer o contorno e a hidratação interna. E depois de uns 20 dias mais ou menos, você vai chamar novamente a cliente para vir no consultório e vai começar a trabalhar o lábio dela para conseguir verter ainda mais e dar um pouco mais de volume. Então, já na segunda sessão, vocês podem fazer os 5 pilares principais, tá? 5 pilares que na verdade são os 2 do lábio superior no arco do cupido, 2 do lado inferior e aquele central. Agora, por mais que vocês estejam trabalhando lá na região de contorno, vocês podem aumentar essa quantidade de ácido hialurônico. Nós usamos na primeira sessão 0,02, agora a gente pode usar aqui 0,04, mas realmente aqui na região de contorno. E aí, nessa região do vermelhão seco, vocês vão continuar trabalhando com ácido hialurônico agora de uma reticulação média ou média alta, fazendo pontos, esses 5 pontos, com uma volumização maior. Lembrem-se que vocês têm que fazer os 5 pontos centrais sempre na maior proporção, na maior quantidade de ácido hialurônico, respeitando a proporção áurea, sendo que o lábio superior é um pouco menor do que o lábio inferior. Então, se eu fizer 0,05 em cima, vou fazer 0,07 embaixo. E do lado, vou fazer 0,06. Então, de novo, a parte de cima proporcionalmente menor que a parte de baixo,
Os 5 pilares centrais são os de maior volume e esse volume vai gradativamente diminuindo até a comissura labial, tá certo? E esse aqui é o resultado após 2 sessões, tá? Vejam que é um resultado sutil. Ai, doutora, mas se eu quiser fazer uma boca mais volumosa, se quiser fazer mais volumosa, vocês têm que avisar a paciente que ela tem que usar acima de 2 ml. E aí sim a gente vai começar a construir um lábio. Para finalizar, esse aqui é um lábio que eu chamo de um lábio comum, tá? Num lábio comum, a gente já pode trabalhar com um ácido hialurônico de média ou média alta reticulação, tá? E na mesma sessão, já que a região perioral está sadia, é uma paciente jovem, nessa mesma sessão, no mesmo dia, vocês já podem usar diretamente um ácido hialurônico de média a média alta reticulação, aí pelo menos 1 ml por sessão. Se ela quisesse aqui, ó, no caso, aumentar um pouco mais, a gente chamaria ela daqui a 30 dias e faria uma nova sessão colocando mais 1 ml com ácido hialurônico de média a média alta reticulação. Eu separei aqui para vocês, que eu tô recebendo bastante perguntas sobre os ácidos hialurônicos. Aqui eu coloquei da marca Renova, porque é uma marca que eu utilizo bastante, tá? Então, eu vou mandar para vocês aqui embaixo esse arquivo para vocês estudarem depois. Nesse arquivo, vocês vão ter ácidos hialurônicos e no final, só que eu quero que vocês ignorem esse último produto aqui, porque ele é um bioestimulador que não deve ser utilizado com a caneta de pressão. Então, esse primeiro aqui, ó, é o Skin Lido, que é o de baixa reticulação. Ele pode ser utilizado tanto para contorno como para hidratação labial. Depois vem um de baixa média, um pouquinho, né? Um pouquinho mais reticulado que esse, baixa média reticulação. É considerado também um de baixa reticulação, que é o Feel. Depois do Feel já a gente vai ter um de média reticulação, que é o Lift, é esse aqui, ó. Aí a gente vai ter um de média alta reticulação, que é o DIP Lido ou DIP, e depois um de alta reticulação, que é o Ultra DIP. Eu gostaria que vocês lessem isso com bastante calma, porque aqui nessa tabela vocês vão ver que tem a indicação, a composição, a textura do gel, a capacidade de volumização, tá? O tipo de tecnologia que o ácido os planos de aplicação, tá? E algumas outras tem durabilidade, mas eu gostaria que essa questão da durabilidade vocês não falassem essa durabilidade para o cliente de vocês, porque isso aqui é uma estimativa do fabricante e quando utilizado outros métodos de aplicação que não a Hyaluron tem, tá bem? Para finalizar, eu coloquei essa imagem só porque eu também recebi uma pergunta quanto à angulação do ácido, a angulação da caneta para fazer tanto o contorno quanto o preenchimento para volume, tá? Então aqui é a vista do lábio de lado, tá? Aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó, exatamente aqui é a borda do vermelhão e aqui é a pele, tá certo? Essa aqui, ó, é a parte úmida e aqui nessa parte de trás é que corre a artéria labial superior e a artéria labial inferior. É essa aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó. Então, quanto mais longe eu estiver dessa parte aqui, menor é o risco de eu ter, por exemplo, acertar uma artéria importante e ter um sangramento. Então, o posicionamento correto é 90 graus em relação à pele do paciente, tá certo? Então, quanto mais você conseguir fazer nessa posição aqui, ó, melhor vai ser tanto o seu resultado e também você vai ter um menor índice de intercorrências, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa última aula com esses slides é uma aula VIP para vocês do meu novo curso, que é um curso que tem essa parte de lábios bem aprofundada, tem bastante conteúdo, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho uma surpresinha para vocês aqui embaixo. Eu vou subir para vocês no YouTube também a aula
que eu dei, a live que eu fiz, eu falei sobre tudo isso e muito mais. Eu vou liberar somente para vocês aqui do grupo, tá? Então eu vou subir essa live por um tempo X para vocês assistirem, depois eu vou retirar ela do ar lá no YouTube. Então é meu presente para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E embaixo de tudo isso ainda tem um recadinho final.